Então vamos lá? Uns dias atrás eu trouxe aqui para o canal o crescimento da China, e a gente já vem conversando, na verdade, sobre investir na China tem 2 anos e alguma coisa, e eu sei que muitas pessoas têm essa curiosidade, principalmente por conta do conflito mais recente que a gente está assistindo entre o Donald Trump e o Xi Jinping, ou a China e os Estados Unidos ali. Algumas pessoas já me falaram: Raul, eu gostaria de começar uma exposição na China, não sei muito por onde, e nem as implicações desse tipo de investimento. O que a gente precisa compreender a princípio? A China é muito mais fechada para o mercado do que os Estados Unidos. A China tem sim políticas de controle populacional. A China tem, assim, cara, tem todos os motivos e críticas que você pode ter ao socialismo chinês, o socialismo à la chinesa, né? Existe sim a história do bilionário que desaparece e volta depois porque não se comportou de acordo com o que a China definiu, e na verdade é porque ele adentrou no mercado financeiro. Isso aí, às vezes, não é nem bom falar. Então, todas as vezes que a gente faz essas críticas sobre a restrição do cidadão, que lá não pode utilizar redes sociais, ou sobre essas coisas todas, não dá pra gente negar que a China realmente tem uma política muito diferente do restante do Ocidente quanto às liberdades individuais. E até tem gente que vai conseguir relativizar isso de algumas maneiras, dizendo que, por exemplo, os Estados Unidos também têm segredos militares, dizendo que os Estados Unidos também não têm uma imprensa completamente livre, e que mesmo o Brasil também não tem uma imprensa livre, e não tem a liberdade de expressão absoluta, né? Empresas chinesas são restritas nos Estados Unidos. Os Estados Unidos está agora impondo tarifas para o restante do mundo todo. Os Estados Unidos está cogitando desativar empresas chinesas em território americano. Então, esses conflitos, eles historicamente existem, e ali, né, você pode escolher um alinhamento. Olha, eu só invisto em determinadas empresas de determinados países que contêm liberdade, ou sim, existe um lado certo nessa história. Eu acredito, por exemplo, nos Estados Unidos, ou eu acredito na China. Eu, Raul, por exemplo, eu tenho as minhas convicções pessoais, vocês sabem que eu sou um liberal, então, assim, concordar com o Partido Comunista Chinês, nem de longe, né, é a minha expectativa aqui. Inclusive, eu faço críticas duras aos governos de esquerda, mesmo no Brasil e no restante do mundo, com determinada frequência. Quem assiste o Giro da Bolsa aí tá cansado de ver esse tipo de coisa. Por mais que muitas vezes eu não seja tão bitolado, né, quanto um bolsonarista fanático aqui no Brasil, ou quanto alguém que agora temos trampistas no Brasil também, alguma coisa nesse sentido, eu sempre fico a favor da liberdade econômica em qualquer aspecto, né? Então, para mim, assumir que a China tem apresentado bons números também pode ser problemático. Agora, o capitalismo à la chinesa, ou o capitalismo de Estado, ou mesmo socialismo chinês, dê o nome que você quiser, eu não me lembro de socialismo ter tantas empresas abertas, né? Pelo menos não em Cuba, e não exportando para o resto do mundo, não é algo muito recente, apesar de os comunistas insistirem em defender que o socialismo chinês em algum momento ele vai mudar de lado, né? Ele vai virar para algum lugar. Agora, por exemplo, a China deve em 10 anos se tornar o maior país católico do mundo. Não sei como que os comunistas conseguem ir encaixando essas coisas ali na cabeça deles. Dá para dizer que a China tá criando algo meio chinês, né? Não dá para dizer que ela tá fazendo algo especificamente arrumando ali para as ideias de Marx de alguma maneira. Existe sim uma economia controlada, mas não planificada, não é uma economia planificada. Existe sim controle sobre instituições financeiras, etc. Mas a China, dadas as próprias realidades, não sei se vocês sabem, mas para empreender e para algumas coisas, a China tem mais liberdade que o Brasil. Loucura, né? É engraçado como a gente olha para o Brasil como se ele fosse um grande oásis da liberdade estando aqui dentro. Acho que hoje em dia estamos perdendo esse romantismo, mas lá atrás tinha, e a gente consiga ser crítico da China ao ponto de não querer investir. Então, no que pese a opinião individual de cada um, quero deixar bem claro aqui que, se você quiser comentar aqui a sua opinião sobre investir na China, e que eu entendo que pode ser considerado antiético para algumas pessoas ali, eu não costumo tomar minhas decisões de investimento me baseando nos meus princípios morais ali completamente, né? Mesmo porque eu não investiria, por exemplo, numa empresa de cigarro, ou não investiria talvez nos maiores laboratórios, ou não investiria no McDonald's, que eu acredito que faz mal, não investiria na Coca-Cola, acredito também que não seja lá uma empresa muito generosa no mundo, não investiria na Nestlé, que tem no seu histórico ali atitudes péssimas relacionadas às liberdades, inclusive de crianças, né? Hoje em dia não mais, mas teve esse histórico. Não investiria na Volkswagen, dado o seu alinhamento ideológico durante um período bem complicado da nossa história com um rapaz do bigode. Não investiria em um monte de empresas. Então, eu acabo tentando isolar essas coisas. Tem coisa que eu realmente não invisto, opto por não investir em empresas vinculadas a desastres ambientais, muitas vezes sabendo, com laudo técnico, etc. Tento não ganhar dinheiro desse tipo de coisa. Agora, quando a
a gente vai entrar nesse tipo de coisa de excluir um país inteiro dos meus investimentos, eu começo a achar que essa escolha individual ficou muito cara. Então, mais recentemente, eu comecei a fazer pequenas exposições na China. Você pode julgar isso moralmente, acho que não tem problema nenhum, cabe a cada um, se quiser me xingar aqui embaixo, tá tudo certo, mas eu tenho por obrigação como educador explicar para vocês como é que funciona o investimento em diferentes países. Imagino que a minha moral e a sua pode ser diferente, né, da de cada uma aqui. Tem para pessoas aqui dentro que transar fora do casamento seria completamente antiético, daí essa pessoa não poderia investir numa empresa de camisinhas, por exemplo, porque talvez no catolicismo não é permitido. Tem outra pessoa que já é neopentecostal que não poderia investir numa empresa de bebida alcoólica, talvez, porque ganhar dinheiro com aquilo é complicado. Tem uma pessoa, por exemplo, que pode ser halal. O que é isso? Os investimentos halal não permitem lucrar com a usura, não permite ganhar dinheiro com juros. Olha que loucura, né? Então, para alguns, e a gente aqui tem clientes dentro da consultoria que a gente atende, que são árabes e eles seguem ali uma filosofia halal, então eles não podem investir em empresas que têm ganho com juros ali. Cada um vai ter o seu momento, né? Tem os judeus também, aquilo que é kosher, o que não é. E, gente, dentro do espectro da moralidade, cada um tem que investir de acordo com aquilo que a própria consciência diz. E lembrando que além de todos esses riscos, ainda temos o risco dos famosos, famigerados relatórios chineses, né? Dizem que as empresas chinesas podem ter relatórios ali omitindo determinadas informações e sendo controladas pelo governo, que eu acredito firmemente, porque assim, no Brasil mesmo a gente tem, né? Empresas com relatórios completamente equivocados por vezes, imagino que a China também. E é por isso que o tipo de exposição que eu vou ensinar aqui não é uma exposição mirando ganhar dinheiro com determinada empresa chinesa. Por exemplo, você poderia investir direto na BYD, que fornece baterias para a Tesla. Se a Tesla crescer, as pessoas acham que a Tesla e a BYD são completamente inimigas, mas se a Tesla crescer, a BYD lucra. Terrível, né? Competição desleal. Se a Tesla ganhar, a BYD ganha. Se a Tesla e a BYD ganharem, a BYD ganha. Se a BYD ganhar, a BYD ganha. Então, é um cenário aqui para você ver que algumas empresas chinesas estão envolvidas até o talo com isso, né? Quando a gente vai para empresas de hardware americanas, a mesma coisa vale, né? A fabricante muitas vezes está aberta e cotada na bolsa chinesa, e daí se ela ganhar sozinha, ela ganha o mercado, porque ela compete também com os equipamentos. Se a outra ganhar, ela também ganha, porque ela continua sendo a maior fornecedora desses equipamentos. Então, chega num ponto que é ético, então, investir na Apple? Aí vocês vão me dizer que é. Mas o fato de ser fabricado na China, então, não deixa esse investimento antiético? Não consigo compreender. É ético investir na Tesla? O fato da bateria ser feita na China não deixa esse investimento antiético? Só é antiético investir diretamente na China? É ético investir em varejistas brasileiras ali que compram seus produtos da China? É ético investir em marcas de luxo europeias que compram os seus produtos da China, mas não é ético investir na China? Eu acho que a gente acaba chegando num limite que, se hoje você quiser falar de ética, não sobra nenhuma empresa que não negocia de alguma forma com a China. É ético investir na Vale, que exporta para a China produzir os equipamentos, mas não é ético investir numa empresa chinesa? Então, que ética é essa, né? Eu não quero financiar o comunismo, mas estou agora navegando no YouTube com o meu computador produzido pelo Partido Comunista? Fica um pouco complicado. Isso me equivale àquelas pessoas que criticam o Elon Musk com selo de verificado na rede social dele. Acaba que vira uma coisa meio estranha. Ou quem critica os bilionários utilizando as big techs. É um negócio que na minha cabeça nunca entrou. Então, como percebi em mim mesmo a ausência da ética, optei então por lucrar com a minha ausência de ética. É isso. E aí, comente o que quiser aí embaixo, mas lembre-se, se você estiver digitando no computador chinês, eu não aceito críticas com relação à minha ética. E aí, eu não sei o que você vai estar usando, né? Porque mesmo os brasileiros, eu não sei onde você vai conseguir esse equipamento. Acho que você consegue alguma coisa da Siemens, talvez. Se você estiver utilizando um celular antigo da Siemens, alguma coisa nesse sentido, você talvez possa fazer essa crítica a mim, mas das principais empresas não dá. Se quiser criticar, vai ter que mandar carta. Mas pode mandar uma carta via Correios Brasileiro também, que aí acho que não tem conflito nenhum. Se bem que, dependendo da marca do papel, as duas principais fabricantes de papel brasileiro utilizam máquinas chinesas. Então, infelizmente, talvez não vai ser possível. Mas, eu fico aguardando, talvez, você produzir o seu papiro com a sua celulose produzida no seu quintal, e aí a gente pode discutir sobre ética. Essa grande discussão ética. Não é isso? Tá certinho. É, porque a ética pela metade não é ética. O princípio ético, ele pressupõe isso, né? Então vamos lá. Qual que é a exposição para iniciantes? Como é que você pode iniciar o seu processo de investimentos e o que você está tentando fazer? Então, como eu falei aqui, se expor a empresas chinesas diretamente pode não ser a ideia mais interessante do mundo, mas a gente tem um mecanismo muito interessante na Bolsa de Valores americana que permite acessar a Bolsa de Valores chinesa. Raul, mas os Estados Unidos não odeiam a China? Mas os Estados Unidos tem aquela, você quer me matar, eu te vendo a bala. Não tem muito essa questão ética por lá, não. As principais
empresas, né, e fundos americanos, etc., eles criam espelhos de fundos chineses também. Então eles pegam ali, fazem um investimento na China e colocam, né, nos ETFs ali dentro, que você pode acessar, às vezes, por 100 empresas chinesas com um investimento de uma cota única. Muitas vezes esse tipo de alocação ele faz mais sentido porque você está exposto a toda a economia chinesa ou a fatias específicas da economia chinesa em vez de se expor à empresa. Você reduz muito o risco, concorda? Se eu não sei ler os relatórios das empresas chinesas ainda, se eu não consigo compreender quais essas empresas são legais ou não para fazer um investimento, você pode fazer um investimento por meio de um ETF e se a China se der bem de modo geral, você está colhendo isso. É claro que nem sempre o comportamento desses mercados, como o mercado chinês, ele é tão sólido quanto o dos outros mercados. Então, antes de se expor, vale a pena você avaliar se você realmente quer ficar exposto aos riscos de estar na mira do homem mais importante do planeta Terra nesse momento, que é o Donald Trump, que está prometendo fazer alguma coisa com relação a isso. Então, se você acha que o Donald Trump vencerá, né, pode não ser muito prudente para você isso, apesar de que eu acho difícil a China sumir, mas, né, tem gente aqui que acredita que a China não consegue competir com o Donald Trump, e é importante lembrar que essa é uma opinião válida, tá, nesse momento. Então aqui a gente tem um histórico para você ver o quanto oscila, olha só, né, a gente tá ali de 2021 para cá, estamos num preço bem menor do que estávamos lá atrás, aqui é o MCHI, e aqui você pode vir nas holdings, né, aqui é em ETF, você pode ver o que tem dentro dessa carteira. Então aqui, as empresas chinesas, elas não são cotadas com um ticker igual ao nosso, né, eles não têm essa coisa de colocar um V lá, um X, ou colocar aqui PETR4, eles colocam um número, tá? O Japão também faz da mesma forma, a Ásia de modo geral, eles têm um número, que é o número da empresa. Então, 700 é a Tencent Holdings, inclusive a Tencent Holdings é dona da Riot Games, aqui no Brasil muita gente conhece ela por causa disso, né? Ela é criadora do LoL e do Valorant, de várias outras coisas. A Tencent Holdings, ela é uma empresa, você pode pesquisar, né, o que ela tem dentro, mas ela é uma empresa que tem diversas empresas sob o chapéu dela, tá aqui, ó. Então, aqui você consegue conferir tudo que ela possui. Ela é basicamente a soma de todas as Big Techs, né, por lá. Então, aqui equivale, olha só, enquanto aqui tá dividido em diversas empresas, né, ela possui absolutamente tudo. O negócio de ouvir música, o Google Maps, a coisa toda pertence à mesma empresa na China, e essa é a Tencent Holdings, né, e boa parte do Ocidente aí também. E é engraçado que a China, ela tem uma adaptabilidade tão grande que, por exemplo, ela produziu a série da Riot lá, foi financiada pela Riot, né, a série do LoL. E Arcane, do mesmo jeito que tem um beijo gay ali pro Ocidente, lá no Oriente não tem absolutamente nada, eles removeram. Então, ela consegue flutuar muito bem com isso. Outra empresa que você provavelmente já conhece também, o Alibaba, né, também tá aqui. Então, boa parte, ó, mais de 20% desse ETF é Alibaba e Tencent, que são as duas maiores empresas ali, né, da China nesse momento. Aí depois vem Meituan, daí Xiaomi, que você conhece também. Aí o China Construction Bank já é um banco chinês mesmo, você já não deve conhecer. E aqui diversas outras empresas que você consegue se expor. Então, com uma cota de $48,29, você está exposto à China de maneira muito pesada, né? Com 575 empresas diferentes ali dentro do território chinês, uma exposição muito grande, lembrando-se, né, do controle aqui. E você está pagando algumas taxas, é claro. Então, quando você vai olhar aqui, você tem 0,59% de taxa, né, que eles estão cobrando aqui, mas é muito mais fácil do que, sei lá, ficar comprando empresinha por empresinha. É bem barato, né? 0,59% de taxa de administração. Não é algo que vai impactar nos seus retornos ali, se a China for muito bem. Se você quiser pegar empresas só mais do setor de tecnologia ou alguma coisa nesse sentido, você pode ir aí no KWEB, né? O Crane Share CSI, então aqui, China Internet, ele investe só em companhias ali, mais das interwebs. Você pode verificar aqui no período máximo também o desempenho. Repara que lá em 2021 a coisa estava mais interessante do que agora. E aqui você tem as holdings aqui. Por quê, né? Porque essas empresas de internet, principalmente, elas sangraram com o crescimento das empresas americanas que pareciam estar na linha de frente ali. Vai repetir de novo a Tencent e a Alibaba, mas aqui agora você não tem. Você tem Baidu, etc., que você não tem a indústria chinesa, né? Você tem somente as empresas de internet mesmo. Então faz sentido você dar uma olhada também. E quando você vai olhar a taxa de administração, um pouquinho mais alta, o AUM, $5 bilhões, micharia, né? Pouquíssimo investimento captado. É baixo mesmo para o nível americano de ETF, é bem baixo, $5 bilhões. Aí você tem ETFs aí com $100 bi nos Estados Unidos. Então, é um ETF já menor, mas uma boa exposição também aí. Outro que muita gente gosta, e aqui agora faz sentido, é o FXI. E por que muita gente gosta do FXI? Porque ele é a escolha dos gestores mais conservadores que querem se expor à China. Porque aqui você tem somente as empresas gigantescas da China. Então é o China Large Cap. Então ele simplesmente aqui investe nas 50 maiores corporações chinesas, né? E aí sim, ele tem uma performance muito interessante também. Você consegue perceber que sim, houve, né,
uma queda a partir de 2021, mas que quando a gente observa o que ele tem na mão, vai ter de novo Alibaba e Tencent. Lembra que a China concentra muito o mercado nessas empresas, vai ter exposição gigantesca em Xiaomi, mas aqui agora sim, você vai ter empresas que são gigantes, né, na China e no mundo. Então, o Banco de Agricultura, a PetroChina, você vai ter as seguradoras chinesas, empresas de energia chinesas. Então, aqui, de fato, você está se expondo às maiores corporações, inclusive na Costco, né? Então, você está se expondo às maiores corporações da China, e aí pode fazer sentido para aquelas pessoas mais conservadoras. Como o conservadorismo sempre cobra a sua bagagem, 0,74% também de taxa de administração. Então, assim, não são taxas de administração ridículas, né? São taxas de administração mensuráveis. Lembrando que é mais difícil ainda você fazer uma conta na corretora chinesa para acessar esse mercado. Então, uma coisa que hoje ainda é muito difícil de você acessar, e você vai ter que acessar normalmente por ADRs. Os ADRs você também vai pagar. Então, às vezes faz mais sentido investir por meio de um ETF, né? Que você mantém essa exposição mais global, assim, sem ter que ficar escolhendo empresas na China. Para você que está buscando uma aventura, né? Um negócio mais bruto, rústico e sistemático, você tem o GXC. Por quê? O GXC, ele não foca somente em ADRs, como ele investe em empresas sediadas na China e sem participação mundial, muitas vezes. Então, na holdings aqui dele, você vai conseguir observar que ele tem aí os mesmos grupos de empresas, mas que ele começa a ter umas coisas bem estranhas aqui no meio do caminho, né? Você vai ter a China Merchants Bank, você vai ter a PetroChina, que eu já tinha dito, mas vai ter China Petroleum and Chemical Corporation, né? China Xinhua Energy, né? Não sei nem ler isso aqui. Zijin Mining Group, né? Loucura. Wuxi Biologics, olha que doideira. China Resources, Lenovo. BYD tem aqui dentro. Então você vai ter aqui a repetição de empresas. É inevitável que a China tenha as campeãs nacionais, mas aqui você já começa a conseguir, tipo, Shanghai Pudong Development Bank, né? Já consegue encontrar umas coisas, Cambricon Technologies, coisas absurdas aqui, e uma repetição, né? Quase tudo a mesma empresa. Se expôs em um, se expôs em todos, mas olha a quantidade de corporações que tem aqui, é muito mais diversificado, né? Então, China Overseas Grand Oceans, né? Fujinkan Kunkai, pra você entender o que você tá se expondo aqui, é uma loucura, mas lembra também que pequenas exposições, 0,01%, então se quebrar a gente não fica nem sabendo. Desempenho também, replicando muito a economia chinesa. E aqui, para você que quer ser mais pluralzão, é um ETF com 300 companhias, também aqui, 300 companhias chinesas, para você viver essa emoção que é você investir em praticamente tudo que existe na China de relevante. Você tá aqui, performancezinha sempre, mesmo esquema, todo mundo replicando, e quanto mais você tem disposição, teoricamente mais planificado, só que aqui eles têm muita empresa pequenininha, então o impacto é sempre um pouco maior. Daí aqui você vai ver realmente uma posição muito mais plural aqui, né? Mas com muita coisa de empresa menor aí, com baixa capitalização. Então, um ETF extremamente perigoso, só para você que manda mensagem para o seu amante no celular do seu marido. Fora isso, não vale muito a pena, porque é um negócio um pouco mais perigoso, mas tá aqui. Então, começando com esses investimentos de forma mais global, eu garanto que você está exposto à China. Se isso é bom ou não, eu deixo para avaliação individual de cada um, né? Cada um deve decidir quantos por cento quer ter disposição na China. Lembrando da retaliação do nosso camarada Donald J. Trump, né? Que ele tá retalhando aí. Lembrando também que a China é comunista, né? Pelo menos no documento Partido Comunista Chinês, e que você tem aí dados de acordo com o que a China quer que você tenha dados. Então, se você vai investir, é importante saber disso para depois não vir aqui chorar as pitangas para mim e falar: Raul, eu investi na China, agora estou há 3 meses sem relatório de empresa. Acontece, tá? Não que tenha acontecido, mas pode acontecer. E é isso. E se você quiser aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro da maneira correta, o que eu vou te dizer? Você pode acessar aí a AUVP, né? Aqui agora já na internacionalização, né? Clica aqui a UVP, faça a sua análise de perfil, preenche para mim o questionário. Lembrando que é importante preencher atentamente as informações aqui se você quiser fazer parte da UVP, porque depois desse processo vai passar para um especialista, ele sim vai analisar suas respostas, e se você for aprovado, você vai conseguir aprender a investir comigo no Brasil e no mundo inteiro, agora inclusive com módulos avançadíssimos que a gente incluiu de análise de balanço de empresa, etc. Para quem quiser realmente se aprofundar, vamos incluir também geopolítica na grade curricular da UVP em módulos separados aí. Então a gente está com um conteúdo muito legal para esse ano, e lembrando do compromisso de sempre, a UVP tem um compromisso já há mais de 4 anos aqui nessa plataforma, que é: se você entrou na UVP e disser que simplesmente, olha, não funcionou para mim, eu não consegui aprender a investir, depois de assistir todas as aulas, emitir o seu certificado, a UVP sai de graça para você, porque a gente devolve 100% do seu dinheiro. E pode conferir no Jus Brasil, em qualquer lugar, a gente não tem nenhum processo por isso. Se eu falasse isso há 4 anos aqui, sem cumprir, acredite, eu já estava preso, não era isso? Porque não tem nem como, né?
Tinha quebrado. Quebrado, não sei, mas preso acho que tava. Agora eu vou ver se tem dúvidas aqui. A Emily Karen 7443, no meu vídeo sobre o ciclo da pobreza, né, verdade cruel, porque os pobres não ficam ricos, ela comentou, porque um tipo de pessoa assim não se candidata à presidência. Você me deseja o mal. Eu percebi agora que você não gosta de mim. Então, fiquei triste com isso. Dessa percepção. E o Gui, às 7 horas, perguntou: quem deve tirar essas fotos do Raul? Perguntou sobre as fotos que eu posto aqui frequentemente. Normalmente, algum amigo, né? Alguma pessoa do sexo feminino que estiver próxima de mim, qualquer pessoa. Eu não tenho timidez. Eu me abro todo diante de uma câmera. Ô, louco. Calma aí. Ai, ai. O José Antônio, 5196, pergunta: como esse cara conseguiu parar de fumar? Eu tento dizer que eu contei pra vocês que eu parei de fumar. Olha, eu acordei um dia e falei que não ia mais fumar, e aí não fumei. Eu não me planejei assim, nem nada. Eu só falei, eu não vou mais fumar. E daí eu não fumei mais. Eu acho que não é o método adequado. Procure ajuda, né, pra parar de fumar, porque o ideal pra mim foi evitar as coisas que me lembravam o fumo. Daí eu tive que ficar um bom tempo sem beber, tive que ficar um bom tempo sem ver meus amigos também, porque eles me lembram o fumo, né, e aí eu consegui parar de fumar. Agora, pô, pleno 2025, fumar ainda, só você e o Cazé, viu? Isso aí pra mim. Você acha que tem gente inteligente que fuma em 2025? Eu acho, cara. Não é interessante que os maiores gênios da humanidade, eles sendo inteligentes do jeito que eram, né? A maior prova que eles eram burros é que boa parte fumavam. É um alívio, né? Mental. É a burrice, rapaz. Tem que ser burro em alguma coisa. Então, é isso. O Cazé não é um grande gênio, mas é fumante. Beijo pra vocês.